9 estranhos acordam em uma mansão completamente isolada sem nenhuma memória de como chegaram lá. Cada um está em um cômodo diferente e, ao explorar o lugar, começam a se encontrar. A primeira reação é de confusão e desconfiança, mas logo percebem que todos compartilham a mesma situação, pois todos foram sequestrados. A casa é grande e luxuosa, mas sem saídas. As janelas são seladas com material resistente e as portas estão trancadas. Eles descobrem câmeras espalhadas por toda parte, indicando que estão sendo vigiados. Tentam encontrar uma saída, mas qualquer tentativa é inútil. Enquanto ainda estão tentando entender o que está acontecendo, uma voz masculina ecoa pelos alto-falantes da casa. O homem misterioso explica as regras. Eles estão participando de um jogo. A única maneira de sair é restando apenas um vivo. O vencedor receberá 5 milhões de dólares. As portas da mansão só serão abertas quando houver apenas um sobrevivente. No começo, o grupo reage com choque e descrença. Alguns, como o Padre Duff, tentam apelar para a moralidade e pedem que ninguém siga as regras desse jogo doentio. Eles discutem, tentando formular um plano para sobreviver juntos ou escapar, mas a pressão começa a aumentar. A fome e a sede logo se tornam um problema, aumentando ainda mais a tensão entre eles. Essa introdução estabelece o cenário. Eles estão presos, sendo observados e forçados a participar de um jogo mortal. A incerteza e o medo dominam a atmosfera, enquanto o grupo luta para se manter unido, mas as personalidades e motivações conflitantes começam a surgir. Após ouvir as regras do jogo, o grupo tenta se organizar para encontrar uma saída. Apesar da tensão inicial, eles decidem trabalhar junto. Começam a explorar cada canto da mansão, procurando alguma fraqueza nas paredes, nas janelas ou nas portas. Alguns sugerem usar móveis ou objetos da casa para tentar quebrar as barreiras, mas tudo é inútil. A mansão foi projetada para mantê-los presos. Enquanto isso, a fome e a sede começam a incomodar. Eles descobrem que há uma cozinha abastecida, mas os suprimentos são limitados. Isso logo levanta uma questão: como dividir a comida de forma justa? As primeiras discussões surgem, com alguns demonstrando impaciência ou ganância. A desconfiança começa a crescer, embora ainda tentem se controlar. O Padre Duff se esforça para manter a calma do grupo, apelando para a fé e a moralidade. Ele sugere que ninguém ceda ao jogo, acreditando que se todos se recusarem a participar, o sequestrador pode acabar desistindo. Apesar de suas palavras, o medo de que alguém decida jogar para vencer começa a pairar no ar. Cynthia, a jovem rica, mostra sinais de egoísmo e exige mais do que sua parte justa da comida, o que irrita outros membros do grupo. Jay, o ex-soldado, tenta assumir um papel de liderança, propondo estratégias para economizar suprimentos e manter a ordem. No entanto, a ideia de um líder não agrada a todos, especialmente ao B, o músico, que o acusa de estar tentando controlar a situação. Mesmo enquanto tentam cooperar, os primeiros sinais de paranoia começam a surgir. Alguns começam a observar os outros com desconfiança, questionando quem poderia ser o primeiro a trair o grupo e jogar conforme as regras do sequestrador. A tensão aumenta e o senso de união começa a rachar, indicando que o caos é inevitável. Com o passar do tempo, a fachada de cooperação começa a desmoronar. O ambiente fechado, a fome crescente e a constante vigilância das câmeras aumentam o estresse entre os participantes. Pequenos conflitos começam a surgir, expondo as diferenças de personalidade e os interesses de cada um. Cynthia, já impopular por seu comportamento egoísta, entra em um confronto com Claire, a garçonete, quando tenta pegar mais comida do que o combinado. A discussão esquenta e Jay, o ex-soldado, intervém para separar as duas. Ele tenta manter a ordem, mas sua postura autoritária incomoda Al B, que o acusa de querer dominar o grupo. Enquanto isso, Max, o coreógrafo, começa a perder a paciência com a falta de progresso. Ele propõe que todos aceitem as regras do jogo e comecem a resolver a situação, mas essa ideia é imediatamente rejeitada pela maioria. Father Duff, o padre, condena a sugestão, insistindo que ceder ao jogo seria um pecado mortal. No entanto, suas palavras não têm o impacto desejado, e o nervosismo continua aumentando. Uma noite, durante uma discussão particularmente acalorada sobre como racionar os suprimentos, Francis, o ex-policial, acusa Al B de roubar comida. Al nega, mas a acusação leva a um confronto físico entre os dois. O grupo tenta separá-los, mas a briga deixa claro que a tensão está prestes a explodir. O clima muda completamente quando uma das câmeras no alto-falante emite um som, como se o sequestrador estivesse observando de perto a situação.
Esse pequeno detalhe aumenta ainda mais a paranoia, com alguns começando a suspeitar que um dos participantes pode estar colaborando com o sequestrador. A união inicial agora é apenas uma lembrança distante, e o grupo se fragmenta em pequenos núcleos de alianças frágeis. As tensões acumuladas finalmente atingem o ponto de ruptura, e as primeiras mortes acontecem. A fome, o desespero e a paranoia levam alguns a ceder às regras do jogo, transformando a mansão em um verdadeiro campo de batalha. Durante uma discussão à mesa, Max, o coreógrafo, perde a paciência com as constantes brigas sobre comida e acusações. Ele ataca Al B, iniciando uma briga violenta. O grupo tenta intervir, mas a luta sai de controle, e Max empurra Al com força contra uma quina de móvel, matando-o instantaneamente. O choque percorre o grupo. Max tenta justificar sua ação como defesa própria, mas todos percebem que ele foi o primeiro a ceder ao jogo. A morte de Al B cria um efeito dominó. Jay, o ex-soldado, assume uma postura mais agressiva, afirmando que agora é uma questão de sobrevivência. Ele começa a isolar os outros, sugerindo que alianças são a única maneira de garantir segurança. Cynthia, desesperada, tenta se aliar a Jay, mas ele a rejeita, afirmando que ela é fraca e inútil para sua estratégia. 9 estranhos acordam em uma mansão completamente isolada sem nenhuma memória de como chegaram lá. Cada um está em um cômodo diferente e, ao explorar o lugar, começam a se encontrar. A primeira reação é de confusão e desconfiança, mas logo percebem que todos compartilham a mesma situação, pois todos foram sequestrados. A casa é grande e luxuosa, mas sem saídas. As janelas são seladas com material resistente e as portas estão trancadas. Eles descobrem câmeras espalhadas por toda parte, indicando que estão sendo vigiados. Tentam encontrar uma saída, mas qualquer tentativa é inútil. Enquanto ainda estão tentando entender o que está acontecendo, uma voz masculina ecoa pelos alto-falantes da casa. O homem misterioso explica as regras. Eles estão participando de um jogo. A única maneira de sair é restando apenas um vivo. O vencedor receberá 5 milhões de dólares. As portas da mansão só serão abertas quando houver apenas um sobrevivente. No começo, o grupo reage com choque e descrença. Alguns, como o Padre Duffy, tentam apelar para a moralidade e pedem que ninguém siga as regras desse jogo doentio. Eles discutem, tentando formular um plano para sobreviver juntos ou escapar, mas a pressão começa a aumentar. A fome e a sede logo se tornam um problema, aumentando ainda mais a tensão entre eles. Essa introdução estabelece o cenário. Eles estão presos, sendo observados e forçados a participar de um jogo mortal. A incerteza e o medo dominam a atmosfera, enquanto o grupo luta para se manter unido, mas as personalidades e motivações conflitantes começam a surgir. Após ouvir as regras do jogo, o grupo tenta se organizar para encontrar uma saída. Apesar da tensão inicial, eles decidem trabalhar junto. Começam a explorar cada canto da mansão, procurando alguma fraqueza nas paredes, nas janelas ou nas portas. Alguns sugerem usar móveis ou objetos da casa para tentar quebrar as barreiras, mas tudo é inútil. A mansão foi projetada para mantê-los presos. Enquanto isso, a fome e a sede começam a incomodar. Eles descobrem que há uma cozinha abastecida, mas os suprimentos são limitados. Isso logo levanta uma questão: como dividir a comida de forma justa? As primeiras discussões surgem, com alguns demonstrando impaciência ou ganância. A desconfiança começa a crescer, embora ainda tentem se controlar. O Padre Duffy se esforça para manter a calma do grupo, apelando para a fé e a moralidade. Ele sugere que ninguém ceda ao jogo, acreditando que se todos se recusarem a participar, o sequestrador pode acabar desistindo. Apesar de suas palavras, o medo de que alguém decida jogar para vencer começa a pairar no ar. Cynthia, a jovem rica, mostra sinais de egoísmo e exige mais do que sua parte justa da comida, o que irrita outros membros do grupo. Jay, o ex-soldado, tenta assumir um papel de liderança, propondo estratégias para economizar suprimentos e manter a ordem. No entanto, a ideia de um líder não agrada a todos, especialmente ao B, o músico, que o acusa de estar tentando controlar a situação. Mesmo enquanto tentam cooperar, os primeiros sinais de paranoia começam a surgir. Alguns começam a observar os outros com desconfiança, questionando quem poderia ser o primeiro a trair o grupo e jogar conforme as regras do sequestrador. A tensão aumenta e o senso de união começa a rachar, indicando que o caos é inevitável. Com o passar do tempo, a fachada de cooperação começa a desmoronar. O ambiente fechado, a fome crescente e a constante vigilância das câmeras aumentam o estresse entre os participantes.
Pequenos conflitos começam a surgir, expondo as diferenças de personalidade e os interesses de cada um. Cynthia, já impopular por seu comportamento egoísta, entra em um confronto com Claire, a garçonete, quando tenta pegar mais comida do que o combinado. A discussão esquenta e Jay, o ex-soldado, intervém para separar as duas. Ele tenta manter a ordem, mas sua postura autoritária incomoda Al B, que o acusa de querer dominar o grupo. Enquanto isso, Max, o coreógrafo, começa a perder a paciência com a falta de progresso. Ele propõe que todos aceitem as regras do jogo e comecem a resolver a situação, mas essa ideia é imediatamente rejeitada pela maioria. Father Duffy, o padre, condena a sugestão, insistindo que ceder ao jogo seria um pecado mortal. No entanto, suas palavras não têm o impacto desejado, e o nervosismo continua aumentando. Uma noite, durante uma discussão particularmente acalorada sobre como racionar os suprimentos, Francis, o ex-policial, acusa Al B de roubar comida. Al nega, mas a acusação leva a um confronto físico entre os dois. O grupo tenta separá-los, mas a briga deixa claro que a tensão está prestes a explodir. O clima muda completamente quando uma das câmeras no alto-falante emite um som, como se o sequestrador estivesse observando de perto a situação. Esse pequeno detalhe aumenta ainda mais a paranoia, com alguns começando a suspeitar que um dos participantes pode estar colaborando com o sequestrador. A união inicial agora é apenas uma lembrança distante, e o grupo se fragmenta em pequenos núcleos de alianças frágeis. As tensões acumuladas finalmente atingem o ponto de ruptura, e as primeiras mortes acontecem. A fome, o desespero e a paranoia levam alguns a ceder às regras do jogo, transformando a mansão em um verdadeiro campo de batalha. Durante uma discussão à mesa, Max, o coreógrafo, perde a paciência com as constantes brigas sobre comida e acusações. Ele ataca Al B, iniciando uma briga violenta. O grupo tenta intervir, mas a luta sai de controle e Max empurra Al com força contra uma quina de móvel, matando-o instantaneamente. O choque percorre o grupo. Max tenta justificar sua ação como defesa própria, mas todos percebem que ele foi o primeiro a ceder ao jogo. A morte de Al B cria um efeito dominó. Jay, o ex-soldado, assume uma postura mais agressiva, afirmando que agora é uma questão de sobrevivência. Ele começa a isolar os outros, sugerindo que alianças são a única maneira de garantir segurança. Cynthia, desesperada, tenta se aliar a Jay, mas ele a rejeita, afirmando que ela é fraca e inútil para sua estratégia.